Sabe, às vezes a gente passa batido pelas primeiras palavras da Bíblia, né? Mas e se eu te disser que ali, em Gênesis 1, está a chave para entender todo o resto? Isso aqui não é só uma historinha de como o mundo começou. É, na verdade, o alicerce de uma visão de mundo completa. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse capítulo, unindo o olhar acadêmico com a reflexão. Tudo isso sobre a ótica da fé reformada. Então, o nosso roteiro é este aqui. A gente começa com aquela primeira declaração, que é uma bomba. Depois, vamos descobrir mais sobre a identidade do Criador. Aí a gente investiga o porquê de tudo isso existir, para então chegar no ponto alto, nós, a humanidade. E no final, a gente amarra tudo mostrando como Gênesis 1 já prepara o terreno para a aliança de Deus com a gente. Bora lá! Ok, vamos começar pelo começo mesmo. O primeiro versículo da Bíblia é muito mais que uma simples introdução. É uma afirmação que vira de cabeça para baixo muitas filosofias por aí. Olha que poderoso! No hebraico original, são só 7 palavras, mas elas definem o palco para toda a realidade. Isso aqui não é para ser um mito, é uma afirmação de verdade, com consequências gigantescas. Repara só. A Bíblia nem discute se Deus existe, ela simplesmente declara que ele é o fato número 1 do universo, o ponto de partida de tudo. E o mais incrível é como essa frase sozinha já confronta um monte de visões de mundo. Pro ateísmo, ela diz, Deus existe e ele veio primeiro. Pro politeísmo, não são vários deuses, é um só. Ela bate de frente com o panteísmo, porque mostra que Deus não é o universo, ele é separado da criação. E pro materialismo, que diz que a matéria sempre existiu, a Bíblia afirma não, a matéria teve um começo. E por fim refuta o dualismo, mostrando que não há dois poderes em guerra, mas um único Deus soberano. Tudo isso numa frase só. Beleza. Se a primeira frase já deixou claro que Deus criou tudo, o resto do capítulo começa a nos contar, afinal, quem é esse Criador? A primeira coisa que salta aos olhos é que Deus é transcendente. Pensa assim, um artista não é a sua pintura, certo? Ele está fora dela, mas a personalidade dele está impressa ali em cada pincelada. É a mesma ideia. Gênesis mostra um Deus que está acima e além do universo, mas que ao mesmo tempo age de forma muito pessoal e intencional dentro dele. E o jeito que ele age é fascinante. Tem um ritmo, quase uma música na criação. Primeiro vem o Deus disse. A palavra dele é o que faz as coisas acontecerem. Não tem esforço, não tem luta. Ele fala e o universo obedece. Na sequência, e assim se fez. A vontade dele acontece na hora, mostrando um poder absoluto. E por fim, o refrão. E viu Deus que era bom. Isso mostra que a criação não foi um acidente, mas um reflexo do caráter bom e organizado do próprio Criador. E essa força da palavra de Deus não ficou lá no passado, em Gênesis. Ela continua agindo por toda a Bíblia. A mesma palavra poderosa que criou tudo do nada é a que nos alcança para nos salvar, é que nos transforma e é a que um dia vai trazer o juízo final. A fonte desse poder todo é a mesma. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre quem criou, vamos dar uma olhada no que foi criado. Qual é a cara do universo segundo Gênesis? E aqui a gente vê uma diferença brutal. De um lado, você tinha um monte de povos antigos que viam o universo como um caos, um acidente que nasceu da briga entre deuses, um lugar perigoso. Aí vem Gênesis e apresenta uma visão totalmente diferente. Um universo que nasce em paz, com ordem, com propósito, onde tudo tem seu lugar e é fundamentalmente bom. É uma mudança de perspectiva revolucionária. E isso, claro, nos leva àquela pergunta que todo mundo faz quando lê esse trecho. Esses dias da criação, são dias normais, de 24 horas, ou são eras, períodos longos de tempo? Bem, se a gente olhar só para o que o texto diz, a pista mais forte aponta para dias literais. A palavra hebraica para dia é yom. E em toda a Bíblia, quando yom aparece junto com um número, tipo dia 1, dia 2, dia 3, ela sempre se refere a um dia normal de 24 horas. E para reforçar, cada dia termina com a frase tarde e manhã, o que sugere um ciclo diário mesmo. E agora, a gente chega no grande final da semana da criação, o ponto alto, o momento para o qual tudo antes estava sendo preparado, a criação da humanidade. É aqui que entra o que nos faz especiais. Fomos criados à imagem de Deus. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que todo ser humano, sem exceção, tem uma dignidade, um valor que não pode ser tirado. Fomos feitos para sermos um espelho do caráter de Deus no mundo.
na nossa capacidade de amar, de criar, de pensar, de se relacionar. E junto com esse privilégio todo, veio uma missão: cuidar da criação como se fôssemos os representantes dele por aqui. A grande lição aqui é profunda. Nosso valor não vem do que a gente faz, do que a gente tem ou da nossa aparência. Nosso valor já vem de fábrica, digamos assim. Foi carimbado na nossa essência pelo próprio Criador. Essa é a base de toda a dignidade humana. E isso tudo nos traz ao nosso último ponto, que talvez seja a ideia mais transformadora de todas. A criação não foi só sobre o início do mundo, mas sobre o início do relacionamento de Deus com a gente. Aí fica a pergunta, né? Como um Deus tão gigante, tão diferente de nós, escolhe se relacionar com a gente? Será que ele fica lá longe, só assistindo, ou ele se aproxima? A resposta que a Bíblia dá, e que é o coração da teologia reformada, é que Deus se relaciona com a gente por meio de alianças. Pensa numa aliança como um pacto, um acordo solene. Deus, por pura graça, estabelece os termos. Ele faz promessas e define as responsabilidades dentro desse relacionamento. E a própria criação já é o cenário da primeira aliança, onde a gente recebe a tarefa de cuidar do mundo. A partir daí, a história da Bíblia é uma sequência de alianças. Tem aliança com Noé, para preservar a vida na terra, aliança com Abraão, com a promessa de um povo que abençoaria o mundo, com Moisés, formando uma nação através da lei. E todas elas eram como setas, apontando para a aliança definitiva em Cristo, que cumpre e aperfeiçoa todas as outras. Ou seja, Gênesis 1 não é só sobre a origem do universo. É sobre a origem do relacionamento de Deus com a humanidade. A criação é o grande palco onde toda a história da redenção, através das alianças, iria acontecer. E do nosso lado da aliança, qual era a nossa parte? Essa citação vai direto ao ponto: obedecer. Mas calma, não era uma obediência cega, de um escravo tentando agradar o mestre. A ideia era uma obediência de filho, uma resposta de amor e confiança a um pai que já tinha dado tudo. Então, para a gente fechar, Gênesis 1 coloca os 4 pilares da nossa realidade. A existência de Deus é o ponto de partida. A criação é boa e tem um propósito. A humanidade tem uma dignidade única. E Deus escolheu se relacionar com a gente através de alianças. É literalmente o fundamento sobre o qual toda a história da salvação foi construída. Isso tudo nos deixa com uma última questão para refletir. Se Gênesis 1 é o alicerce, a fundação, como é que a gente vive no prédio que foi construído em cima dele? Como esse começo de tudo afeta nosso trabalho, nossos relacionamentos, o jeito que a gente enxerga o mundo hoje? A resposta para essa pergunta, bom, ela muda tudo.